Oi, boa tarde. Estamos começando mais um Estar Bem aqui pelo Poi Streaming, a sua rede online de comunicação. Lembrando que não é TV, é mais do que TV, é mais do que rádio, é sim Poi Streaming. Chega mais, vem pra cá que eu quero a sua participação no programa de hoje. Nesta sexta-feira, dia 22 de outubro, vamos falar sobre a psicologia no ambiente escolar. E para isso eu tenho aqui como convidado o presidente da Comissão de Educação do CRPRS, Vinícius Pasqualin. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Bem-vindo, prazer é nosso. Bem-vindo aqui nessa tarde dessa sexta-feira. Sextou, então, para nós, Vinícius. Essa sexta muito quente, né? Daqui a pouco sextou só depois do programa. Só depois, então tá bom. Então, Vinícius, eu quero agradecer aqui os apoios do Shopping Total, bom para comprar e ser feliz. Móveis do Bem, móveis para a vida toda. Siga no Instagram, @móveis do bem. Também do Simers, defender os médicos é defender a saúde. E doutora Leandra Pacheco, beleza, saúde e essência. Quer saber mais sobre a doutora Leandra Pacheco? O telefone é 5197840599. 5197840599. Também pode seguir a doutora Leandra pelo Instagram, @doutora Leandra Pacheco. Lá você vai ficar sabendo mais sobre o trabalho da doutora Leandra, que envolve aí autocuidado, qualidade de vida, autoestima, tudo que a gente precisa aí para uma vida melhor. Então, Vinícius, já iniciando o nosso programa, eu gostaria de saber aí, dentro desse tema que a gente vai abordar, qual realmente é o papel do profissional de psicologia, do psicólogo dentro da escola, do ambiente escolar, Vinícius. Pergunta super importante, Andréia, porque essa pergunta ela vai ressoando assim há muito tempo, né? Ainda assim, não é novo a presença das psis, eu vou dizer as psis, porque 90% da categoria é mulher, assim, são as mulheres que movimentam a profissão aí. E a nossa presença na educação ela não é nova, né? Existe muito tempo que está aí, a gente vem para responder questões da educação, por que o aluno não aprende, enfim. E ao longo do tempo a gente foi desdobrando várias fazeres, estudos, práticas, pesquisas e assumindo aí uma nova postura. Mas sempre essa pergunta vem, qual é o nosso papel? Né? Mas por que precisa de uma psi na educação, sendo que a gente tem supervisão, orientação educacional, tem toda uma estrutura dentro da escola? Bom, a psicologia, eu acho que é importante dizer, né, que ela é uma área do conhecimento, né, uma profissão também que vai trabalhar muito com a escuta. Né? A gente estuda 5 anos, se especializa, faz um monte de coisa, né? Atende pessoas para alinhar a nossa escuta, e escutar é poder acolher os vários modos das pessoas existirem, né? De poder acolher as diferenças. E nesse sentido de escuta, a gente também vai fazendo isso, acolhendo a comunidade, acolhendo as angústias da escola mesmo, das famílias, e isso nos dá a possibilidade de criar outras atividades. Só que o trabalho do psi na escola é esse, de oferecer uma escuta que possa produzir encaminhamentos que sejam implicados. Não, encaminhamentos implicados que a gente diz que às vezes a gente encaminha para a saúde e esquece. Não, a gente caminha para a saúde e acompanha isso e vê como é que a família está se relacionando com os serviços de saúde, tá? Como que a escola está percebendo aquele aluno, porque existe assim aquilo que é normal, né? E tudo que sai fora do normal é doença. E não é assim. Às vezes o que sai fora do normal é normal, né? E às vezes a gente precisa estar lá nesse espaço para dizer isso. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, em que se fala muito de uma epidemia de diagnósticos, né? Agora com a pandemia, aí vocês vão me controlando, porque eu começo a me falar e não paro mais. Com a pandemia de diagnósticos, né? Essa questão da pandemia, muitas crianças, né, têm ficado em casa sem o convívio social, né? Perdendo aí várias funções ou habilidades, enfim, porque não consegue se relacionar com o outro. A gente aprende
se relacionando com o outro. E a psicologia, ela trabalha isso, né? Ela trabalha na escola, o papel é que a gente possa facilitar a aprendizagem das pessoas. Uhum. E aprender não é só sei quanto que é 1 mais 1, que 1 mais 1 é 2. Aprender é quando a gente começa a enxergar o mundo de outras formas. Quando a gente aprende, a gente enxerga o mundo de outras formas. Quando a gente vai fazer terapia, a gente está aprendendo sobre a gente mesmo, né? Porque e quando tu Exato. tem cai aquela ficha da terapia, tu muda o teu jeito de enxergar as coisas. A educação é tipo isso, né? Ela é muito mais do que uma educação bancária de acumular conteúdos, mas como a gente se relaciona com o mundo. E a psicologia ela vem para isso. Eu aprendi uma vez com uma diretora de escola, Andréia, que ela dizia assim: se existe um setor administrativo numa escola, se existe uma secretaria de educação, um Ministério da Educação, se existe um MEC, tudo isso é para dar conta da relação do aluno com o conhecimento, com a aprendizagem. Se eu não focar nisso, não tem sentido eu estar aqui. Essa fala dela é super importante, porque a gente está vivendo um momento também em que o financeiro é muito mais importante do que aprender, né? E aprender, né? Quando tu aprende e vê sentido nas coisas, isso é promoção de saúde mental, né? Quando a gente agora sempre lutando pela presença legítima na rede pública de educação, mas essa luta ela não é uma sobreposição de saberes, não é para dizer o que o professor tem que fazer, o que a educação tem que fazer, não é isso, é justamente para trocar e construir coletivamente. Então, se eu pudesse definir, né, o que é que as psis fazem na educação, é poder fazer esse movimento de escuta, acolhimento e encaminhamento, né, e inventar, poder ajudar a escola a acolher a diferença, que a diferença é a vida, né, a diferença é a vida. As pessoas existem de várias formas, raça, cor, credo, gênero, né, e tudo isso é importante, a gente se debruça sobre isso, né. Não, perfeito. E também, Vinícius, para mim fica muito claro, assim, muito clara qual seria a necessidade de um profissional, de um psicólogo dentro do ambiente escolar, quando a gente se volta para as nossas escolas no Brasil e vê justamente essas diferenças que são discrepantes, né, em escolas públicas, né, principalmente, que a gente vê muita violência dentro de escola, muita evasão. Então a gente não consegue até imaginar o porquê que já não exista um profissional fazendo esse acompanhamento. Muitas crianças que vêm de ambientes, né, infelizmente violentos e que acabam trazendo isso para dentro da escola para compartilhar com os seus colegas. Então, para mim, fica muito claro, olhando nessa perspectiva, né? Mas eu acho que ainda existem muitas dúvidas e até em relação ao próprio papel do psicólogo, né, em consultório e o que ele faria dentro desse ambiente escolar e muitas outras coisas que a gente vai discutir aqui ao longo do programa também. Eu quero dar um oi para o pessoal aqui que está nos acompanhando para a nossa audiência, o Maurício, que dá boa tarde. Boa tarde, Maurício. Obrigada. O Léo Pereira, que fala boa tarde. Falo aqui do Rio de Janeiro. Ah, legal. Bem-vindo aí, Léo. Sou estudante de psicologia e gostaria de saber se essa escuta é somente dos alunos ou inclui a família do aluno e até mesmo os profissionais da escola. Ótima pergunta. Ótima pergunta, Léo. A escuta, acho que é importante também trazer assim, a psicologia na educação, existem várias áreas, né? Então, tipo, o campo da psicologia escolar, psicólogos que trabalham na educação, eles podem ser de qualquer abordagem, né? Então, eu posso ser um psicanalista trabalhando na escola, eu posso ser alguém da abordagem cognitivo-comportamental trabalhando na escola, eu posso ser alguém de uma perspectiva da psicologia escolar histórico-crítica trabalhando na escola. Na década de 90 e início dos anos 2000, a psicologia social institucional dominou, né, avançou muito no campo da psicologia escolar. Então, essa escuta, ela não se restringe apenas ao sujeito, a escuta nunca é para o sujeito. É uma escuta social, é uma escuta institucional. E aí, tu poder colher o que da família, tu colhe do aluno, tu colhe da escola, tu colhe daquela comunidade, daquele município, daquele território, escutar os signos e significados daquele território, né, para poder intervir naquela realidade, né? Mudar a realidade. Então, isso também é papel da educação. Eu acho muito interessante porque às vezes se mescla, assim, né? Borra um pouco as fronteiras psicologia e educação, porque é isso.
Houve um tempo aqui no Rio Grande do Sul que a gente tinha um ensino médio politécnico, né? Em que os alunos faziam pesquisa. E a pesquisa é retomar, olhar para a sua comunidade e ver o que está rolando aqui, né? Então, eu acho muito legal trazer essas cenas, eu gosto de trazer cenas, não sei se eu vou largando aqui. Então tinha esse ensino médio politécnico e tal, e que os alunos faziam pesquisa, tipo um TCC, assim, imagina a galera fazendo pesquisa, né, no ensino médio. Gente, eu não sabia nem como é que relacionava conceito e conteúdo, fui aprender isso no mestrado. Isso que eu fiz 2 pós, depois do mestrado que eu fui entender como é que foi aprender a ler mesmo, né, e conversar com os autores. Esse ensino médio, ele também tinha uma proposta de que a escola fizesse uma pesquisa socioantropológica. O que é isso? Eu vou ver qual é o senso comum do meu território, do meu entorno. E aí as escolas foram descobrindo que tinha muita coisa assim, sei lá, de senso comum de saúde, senso comum de gênero e sexualidade, né? Porque, inclusive, a Andrea estava colocando agora, né? Por que não se tem ainda? Por vários fatores, né? Primeiro que as políticas públicas, elas são um campo de disputa, né? É um campo de disputa, a gente está o tempo todo disputando, né? Então, infelizmente, é uma disputa, é guerra, gente, e é uma guerra, assim, de sentidos mesmo, né? A gente tá... Dentro da própria psicologia, a gente disputa coisas, né? A gente disputou aí gente que queria curar LGBTs, né? Gente que é a favor de uma outra lógica que é uma escuta individualizante. E isso não é, isso fere a saúde coletiva. O ser humano é um ser biopsico, sócio espiritual. A gente tem que atingir todas as fases todos os campos aí que atravessam a humanidade, né? Então, tem esse campo de disputa, tem outras profissões que querem disputar a educação, tem um preconceito muito forte sobre a saúde mental, né? A gente vê no consultório que às vezes a gente perde pacientes para as religiões que dizem assim, bom, teu transtorno, Deus vai curar, não sei o que, e a pessoa tá lá ameaçando suicídio, enfim. Então, tu tem que ir limpando algumas coisas. Então, a gente tá com uma dificuldade de avançar na regulamentação da lei, né, por causa disso. E a nossa escuta também, a gente precisa escutar que tem essas coisas, essas demandas, né? Bom, a gente precisa chegar lá e falar com as pessoas, com os outros espaços e dizer o que é o que. Nesse sentido. Aí, quando eu tava falando da questão da cena, os alunos estavam fazendo pesquisas sobre gênero e sexualidade, preconceito, homofobia. E uma escola pública, estadual, me chamou para falar sobre o Dia do Orgulho LGBT. E eu, gente, uma escola pública bancando isso? Que incrível, né? Aí fui lá, né? Bom, por que a gente está aqui falando sobre isso? Aí os alunos, a gente estava pesquisando, aplicamos questionários e tal, e aí a gente viu que alguns colegas têm umas atitudes preconceituosas, mas negam ou não reconhecem. Então, tipo, tudo bem, ser gay, só fica longe de mim. Eu tenho até amigos que são, enfim. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? E aí a gente foi tudo pro salão da escola e começamos a falar, né? Tô fazendo, sei lá, ideologia, acho que essa coisa de ideologia de gênero não existe, né? Mas tô lá doutrinando as pessoas, não. Tô promovendo espaço, porque educação é isso, promover espaço para debate e tal. Debate. Isso. Passou um tempo, fui perguntar para a diretora da escola. Ah, que legal vocês bancarem isso. E ela disse assim, sabe, Vinícius, essa idade, eu não sei como é que se diz. Eles estão se descobrindo, não sei como é que é. E aí eu vejo que eles ficam mal, assim. Porque eles não sabem o que eles querem, o que são. Tem muito preconceito também, porque, né, aquilo que tu deseja é errado, a gente é ensinado a isso. A gente vê que o rendimento deles cai. Então, se as notas deles caem, a gente precisa falar sobre isso. Então, ela fez uma relação muito interessante e bonita. Disse assim, bom, então a gente tem que acolher isso para que eles possam aprender. Porque se tu tá mal, Isso. E aí a gente desconstrói uma outra coisa, André, que eu gosto muito de dizer, que a gente tá falando de epidemia de diagnóstico, que tá todo mundo sendo diagnosticado com TDAH, né? Porque assim, a gente não consegue lidar com certos comportamentos de TDAH. Déficit de atenção é déficit em algum lugar. Não necessariamente na pessoa. Na história da pessoa, na narrativa, nas relações, na escuta de algum lugar, né? Então a gente tem que rastrear onde é que tá o déficit, né? Não necessariamente é algo orgânico. O que a gente, não estou dizendo assim, não sou contra os diagnósticos, não é isso, mas eu sou contra a banalização dos diagnósticos, né? Que ela tem que ser dada com muita seriedade por várias pessoas, enfim. E é por isso que a gente entra também tenta entrar na educação para barrar um pouco isso, né?
tem professores que resistem, assim. Uma vez eu moro, para quem não é para quem não é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana, eu morava em Guaíba, então tem que pegar um catamarã, um barco para vir aqui. Encontrei uma colega orientadora educacional no barco. Eu adoro contar essa história. E ela disse assim, gente, recebi uma carta, um documento de um médico dizendo o que eu tinha que fazer com o aluno. Não, daí eu falei pra ele, não, tu não tem que me dizer o que eu tenho que fazer, eu tenho que saber qual é a dificuldade dele. E aí eu vou desdobrar pedagogicamente como que ele vai poder aprender ou não. Isso que ela faz é lindo, porque ela não tá dizendo assim, não é vocês que têm que se meter no nosso bedelho, na nossa atividade, no nosso fazer. Não, então é contra posturas, é contra esse tipo de postura, assim, que a gente quer entrar na educação construindo coletivamente, sem sobreposição de saberes, né? E que se for para disputar, que a gente disputa a favor da vida, a favor de uma escola que acolha a diversidade, as diferenças, porque a escola quer fazer isso. A gente sabe que é difícil. Ah, é porque as escolas não fazem, meu filho sofre com aquilo, sofre. A gente sabe que isso acontece, mas as escolas querem fazer isso. Elas não querem fazer sozinhas. Conta. E também não dá conta de Isso. tudo, né, Vinícius? Às vezes, olha quanto, se a gente for olhar para algumas escolas aí públicas, o quanto os professores já fazem dentro da estrutura até física mesmo, né, que tem na escola, da precariedade e de outras demandas que não deveriam estar ali dentro, né, para ele. Então, sem dúvida alguma. A gente pode pegar, inclusive, André, a questão até da própria pandemia, né? Isso aconteceu com todas as famílias, né? A gurizada foi para casa, os professores começaram a mandar um monte de trabalho, né? E eu me lembro que eu tenho uma paciente, né, que ela dizia assim, na época das férias agora, né, julho que teve, e ela dizia assim, eu tô fazendo só trabalho em casa, e aí agora a gente vai ter aquelas férias de uma semana. E sabe o que os professores estão fazendo? Mandando trabalho para fazer em casa. Então não tem férias, né? Eu achei a sacada dela muito boa, eu tive que ligar pra escola, olha só, vocês estão vendo que não tem férias, né? Os professores começaram a demandar mandada, tu vai escutar o professor. Ele disse assim, como é que eu vou saber se meu aluno tá aprendendo se eu não consigo olhar no olho dele? Então é uma outra angústia, porque socialmente, professor bom tem uma construção histórica de que professor bom é que dá conteúdo. Né? Então eles foram pegos numa coisa que é construída, que tem que ser discutida, porque a gente está num outro momento de educação, a gente tem uma base nacional comum curricular que diz que a gente tem que falar das experiências. A gente tem que ver como que a gente se relaciona com o mundo e ter desejo de aprender. Não é mais a educação bancária que tem que dar conteúdo, mas a gente está em 2021, mas no momento pandêmico de ansiedade, a gente voltou para aquele ponto que não está mais vigente de educação bancária. As crianças estavam fazendo xixi na cama, né? Mas por que meu filho está fazendo xixi na cama? A gente está falando isso, mas eu falo isso, parece assim, parece que é óbvio, mas é porque a gente trabalha com isso, enfim. Claro. Mas por que o filho está fazendo xixi na cama? Gente, quantas coisas. Eu tenho medo de ser esquecido pela professora, tenho medo de não ver mais meus colegas, eu não sei o que é isso, é ansiedade. Todo mundo foi pego nisso, né? E a ansiedade, né, gente, se a gente escutar a nossa ansiedade, ela serve pra gente poder crescer, né? Pra gente crescer, pra caber mais coisa na gente. E a pandemia também veio para impactar ainda mais esse quadro que já existia. E como que fica pós-pandemia? A gente ainda não está vivendo pós-pandemia, nós estamos ainda na pandemia, né? Como que fica daqui para diante isso, Vinícius? Esse é, assim, ó, um desafio. Um desafio, mas ao mesmo tempo eu acho que já tá acontecendo coisas legais, assim. Eu tava falando das lógicas, né? Então, por exemplo, a gente tá no momento que a gente deveria estar valorizando as experiências que a gente está tendo com essa pandemia. A gente sabe que é difícil, mas ao mesmo tempo tensiona para que a gente possa inventar outros modos de ser e estar no mundo, né? Então, do mesmo jeito que os professores estavam lá mandando trabalho para responder e tal, bom, daqui a pouco a gente faz uma roda de conversa, daqui a pouco a gente cria uma outra coisa e puxa. Enfim, a gente vai ter que inventar uma nova escola também. Esse período a gente gastou, todo mundo, toda a sociedade, inclusive a própria psicologia, gastou dizendo assim, tem que voltar para a escola. Mas não é isso. Agora o cenário é esse, então o que a gente precisa inventar para reduzir? E aí, para reduzir os impactos, né? Porque aí a gente pode se agarrar em várias coisas.
tem a saúde mental na perspectiva da educação inclusiva, tem a educação inclusiva mesmo, que eu acho que a educação inclusiva ela teria que ser usada para tudo, né? Porque não é a pessoa com deficiência, é a gente poder pensar as relações. Processos inclusivos são relações, é tu poder, no contato com o outro, acolher, como é que tu tá fazendo. Por exemplo, tem escolas e até colegas psis que estão conversando com o aluno e tal, daqui a pouco entra a mãe, aquela mãe que tu não consegue ver, ou aquele pai, oi, tudo bom? Já entra aqui, já conversa, tu conhece, tu começa a entender outras coisas, e vai limpando algumas coisas ali para te poder fazer outros trabalhos. Então, a pandemia tem oportunizado isso. No pós-pandemia, ou nesse processo, né? Porque a gente vai ter que seguir inventando, né? Modos de reduzir ou modos de avançar, assim como a gente tem feito no trabalho. Eu sou um que fiquei enlouquecido quando veio a pandemia. Eu começava a trabalhar, e isso é muito social, né, gente? Porque a gente é muito cobrado socialmente a trabalhar, a produzir, porque se tu não trabalha, tu é vagabundo, se tu não, né, se tu fica doente porque tu não te cuida, tudo é culpa da pessoa, não é isso. Às vezes a gente não sabe das coisas. E eu começava a trabalhar, ficava adoecido trabalhando, porque eu não conseguia ver meu colega. Quando a gente tá no mesmo escritório, eu consigo ter uma noção média, assim, do que todo mundo trabalhando. Como eu não consigo ver os outros, eu sempre acho que eu tô devendo. Então, como ela nos isolou, a gente adoeceu mais ainda, né? Então, agora os próximos passos é fazer esses movimentos de inventar, de criar espaços de escuta, de criar espaços, de produzir alguma coisa, né? Tem psicólogos que já estão nas redes de educação aí, que fazem grupos com os pais, online, que os pais fazem chamada de vídeo com as crianças, que agora, bom, a quem já tomou a segunda dose da vacina, que protocolos, como é que vai fazer esse retorno, tudo isso tem que ser conversado. E que maravilha isso, quando a gente pensa que quando que os pais são ouvidos dentro das escolas, geralmente lá na reunião, né, dos pais, que muitos nem aparecem, né, e que mesmo assim não traz essa proximidade que tu tá manifestando aqui, né, essa compreensão do ambiente mesmo que essa criança está inserido, do que existe dentro, né, desse ambiente familiar aí, e isso faz total diferença para o aprendizado dessa criança e para a evasão escolar também, né? Esse déficit aí Sim, a evasão escolar vai ser um grande desafio. Sempre foi, né? E sempre foi, e eu acho que vai ser o grande desafio, porque inclusive a evasão escolar é aquilo que a gente tem que ter, a gente não tem que pensar a gente tem que usar ela para pensar outras estratégias, assim. Então, por exemplo, fui numa atividade com uma escola, né? E aí os professores sempre reclamam, eles não abrem a câmera, eles não falam com a gente, não sei o que e tal. Mas, gente, se eu fosse adolescente, se eu abrisse a câmera, acho que eu ia ter um treco cheio de espinha, nem tinha bigode na época, né? Se eu levo um print, levo alguma coisa, eu não quero mostrar. E outra, quero fazer minha aula sentado na minha cama. Deixa eu fazer isso, sabe? Mas isso não quer dizer que eu não vá fazer as atividades, ok? Isso é uma coisa. Mas aí vem a cobrança e tal. Aí tu vai escutar dos alunos, eles têm medo de rodar. Eles têm medo do que eu tô aprendendo. Então os dois estão dizendo a mesma coisa. Eu quero ver eles para ver se eles estão aprendendo, e eu quero aprender. Bom, então é isso que tá acontecendo. O que a gente pode fazer? Né? A gente faz uma combinação, manda trabalho e faz aqui, se marca um dia para dialogar, online, não sei o quê. Vai ser individualizado? Como é que a gente vai fazer isso? Né? A gente sabe que é muita coisa na escola, mas a gente poder começar a pensar nessas estratégias, assim. Porque tu começa a entrar numa coisa assim, não tô aprendendo. Se eu não tô aprendendo, quando acabar a pandemia, a gente já tá assim, né? Eu achava que ia acabar a pandemia nos primeiros 3 meses, exato, né? Já faz 2 anos esse negócio. Eles acabam saindo, assim, porque não tem sentido, não, vou aprender, desistem. Isso não é culpa deles, né? E a gente ainda começa colocando, culpa da gurizada que não quer nada com nada e tal. Não, gente, só um pouquinho. Eu gosto de brincar também, assim, que agora a escola não é mais a mesma. Esse retorno, que agora está no momento de retorno também, muitas escolas estão ensaiando, outras tentaram, outras voltaram, outras já estão, né? Esse momento de retorno, ele é muito interessante porque os corpos estão inquietos, né? O nosso corpo, eu sou quando tem uma coisa me incomodando, eu não sei o que é, eu começo a me mexer e tal, e tá todo mundo assim, né? E aí são corpos inquietos que vão voltar para uma escola que não é mais a mesma. Como acolher corpos inquietos, assim, né? E aí eu gosto de brincar assim, bom, desmonta tudo que tá aí,
Faz uma nova escola, sabe? Faz na rua, faz aula na rua, sabe? Faz aula na rua, sei lá, com ao ar livre, pega no sol, faz híbrido, né? Monta. A gente pode fazer o que a gente quiser, desde que tenha um sentido pedagógico, tenha um sentido de aprendizagem. A lei tá ali, a lei diz isso, a gente tem autonomia para isso. A gente escola. Olha, eu sou psicólogo, mas às vezes eu entro. Eu já me coloco como. Isso é uma outra questão, né? Os psicólogos, que é uma coisa que dificulta a regulamentação da Lei 3935, né, que dispõe da nossa presença na rede da educação básica, é que não consideram a psicologia como profissional da educação, né? Eu acho que o profissional, se ele está trabalhando na educação, ele é um profissional da educação. Se eu sou do território da assistência, eu sou um profissional da assistência. Tudo bem que a gente faz saúde também, assim como os profissionais fazem saúde. Tem muita aula aí que a gente tem que é super promotora de saúde mental. A gente sai bem, que aula, que legal, aprendi coisas novas, quero saber mais. Isso é promoção, é educação como saúde. Existe educação como saúde, né? E a gente poder também daqui a pouco olhar para essa perspectiva aí. Mas tem esse entendimento até dentro da própria categoria psi, não tem esse entendimento da categoria da educação, do poder público, dos políticos, de que a gente também é profissional da educação, né? Porque a gente tá ali porque as pessoas aprendam. A gente quer que as pessoas aprendam. Claro, é contribuir, né? É a integração, é uma forma integrada. Isso. E se eu precisar criar um grupo de mediação de conflitos, de justiça restaurativa, que isso tem acontecido muito nas escolas, né? Se a gente tiver que fazer grupo com pais, se a gente tiver que fazer saúde mental do professor, porque tudo isso implica na aprendizagem do aluno. Perfeito, perfeito. E exatamente sobre isso que eu iria te perguntar, né? Como que, então, esse profissional pode conseguir aí mediar esses conflitos, né? Ajudar a evitar essa violência que muitas vezes está presente dentro das escolas, né? E que a gente vê, infelizmente, aí professores, né? Sendo espancados, às vezes, até por alunos entre si, colegas entre si. Então, como que pode haver aí uma mediação até para que evite isso, né? E quando o conflito já está estabelecido, para conseguir fazer o gerenciamento aí dessa crise também. Perfeito, André. Assim, ó, isso é até um alerta, né? Porque a lei, ela é desengavetada no momento em que, em 2019, houve um massacre em Suzano, né? 2 jovens entraram numa escola, deram um tiro para tudo que é lado, depois cometeram suicídio. Essa nossa lei, ela é do ano 2000, era um projeto de lei 3688 dos anos 2000, e demorou 19 anos para ser aprovado, para ir para votação. Ele é desengavetado no momento que acontece o massacre. Então a gente também está sendo convocado a apagar incêndio e tal, não nessa lógica da promoção e prevenção, né, da saúde. Exato. E tal. Então a gente ainda também tem isso, as disputas e tal, né, que a gente estava falando, tem a ver um pouco com isso. Então a gente é desengavetado e aprova o projeto de lei, agora a lei 3935, para a gente entrar na educação. Bom, tá, entra. Como é que a gente pode estar ajudando, né? Aí eu tô tentando pensar um exemplo concreto, porque a nossa formação, ela é muito voltada também para as políticas públicas, né? Para escuta. Então, eu não contei essa história, né? Não contei essa parte, mas eu já fui da Secretaria Estadual de Educação aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu trabalhei com a mediação de conflitos aqui no Rio Grande do Sul, com essa política. Hoje se chama CIPAV e tal, que acabou crescendo bastante. E a proposta da mediação de conflitos é que as pessoas pudessem olhar quais são os conflitos que tem na sala de aula, na escola, no entorno, olhar para essas realidades, tentar escutar o que está dizendo. Isso foi um projeto pedagógico, não tinha psicologia nisso. Olha que interessante. Mas os psicólogos, eles tinham mais facilidade, porque a escuta é a nossa ferramenta maior, né? Enfim, é a nossa maior ferramenta, inclusive. E esse projeto, ele incentivava as escolas a fazer rede, porque as escolas ficam sozinhas, assim, porque às vezes quando entra alguém da saúde ou da assistência, começa a dizer para a escola que a escola tem que fazer, isso não é rede, isso não é parceria, né? Então, o entrar na escola, ajudar na promoção, é poder daqui a pouco, oi, só um pouquinho, esse negócio aqui, ele é para além da escola, mas eu não vou me eximir disso. Deixa eu chamar a saúde, deixa eu chamar a assistência, conselho tutelar, sei lá.
quem tiver igreja, agente comunitário, né, agente comunitário de saúde, líder comunitário, enfim, o que dá pra gente fazer assim? Traz aqui para dentro da escola, vamos falar sobre isso, né, para que a gente possa ir aprendendo. Então a gente vai inventando essas estratégias, né, porque o conflito, a coisa só vai estourar se falhou a escuta, né? A bomba só estoura se em algum momento a gente não acolheu. A violência, quando ela não é escutada, eu gosto muito de dizer isso assim, né? A violência institucional, né? Quando a gente não escuta a comunidade, né? Quando a gente não escuta não está atento aos sinais e não promove espaços, isso vai voltar para nós, né? Vai voltar de alguma forma. O corpo faz isso com a gente, né? Mas, por exemplo, quando a escola não escuta, a comunidade rejeita. De pedra, não consigo falar de pedra direito, mas picha, enfim, entope o vaso da escola, mas só um pouquinho, daí começa a agredir o próprio. Isso é uma coisa bem inconsciente, viu, gente? As pessoas não fazem assim porque querem, tá? Fazem porque não fazem porque querem, assim, né? Tipo, rejeitar aquilo ali. Assim como algumas pessoas vão lá, picham os prédios públicos, não sei o quê, porque não se sentem representadas por alguma coisa, pelo governo, alguma coisa assim. O mesmo acontece com a escola. Tem escolas que... Tinha uma escola que eu participava que ela queria muito fazer um muro, porque ela estava numa comunidade super violenta, né? Eu quero fazer um muro, não sei o que e tal, mas rejeitando a comunidade. A escola começou a trazer, né? Mudou um tempo ali a gestão e tal, começou a trazer projetos, fazer projetos como podia, né? Convidando psis, enfim. E aí, essa escola ela começou a acolher pessoas do bairro mesmo. Inserir a comunidade. A comunidade agora cuida da escola. A comunidade pintou a escola. Parte, Sim, né? a comunidade pintou a escola. É outra perspectiva. Então, esses movimentos, assim, né? A gente está aí para poder promover isso, né? Promover esses espaços aí de escuta e intervenção. Outro assunto bem sério que tem tudo a ver aí com o que tu está falando também, Vinícius, que é a questão do bullying, né? Que isso pode gerar, e gera, como a gente já viu aí, muitos conflitos, né? Muita questão da violência e outras coisas que a gente nem, que eu, ao menos, nem consigo aqui definir, que é intrínseco a cada um que está sofrendo isso também, né? E que precisaria de uma visão. Sim. O bullying, gente, ele é assim, ó, eu acho que assim, ele já teve mais forte ainda, né? O boom quando ele surge, mas bullying existe sim, a gente tem que cuidar disso. Por que eu tô dizendo que bullying existe? Uma vez eu tava numa formação, eu gosto de trazer as experiências porque isso acontece, viu, gente? Quando eu tô narrando, assim, as coisas, não é uma coisa individual do Vinícius. Isso é algo que acontece no tecido social. É algo que acontece no tecido social. Uma vez a gente estava numa reunião com a saúde, com a educação, que existe um programa do governo federal que se chama Programa de Saúde na Escola, né? E aí a gente foi falar de acuidade visual. E aí o médico da cidade, né, um dos médicos da cidade, foi falar, tipo, bactérias no olho e tal, não sei o quê. Uma enfermeira que estava cuidando, uma mulher da saúde que estava participando do programa, ela disse assim, quando a gente falar sobre acuidade visual, é bom trabalhar bullying. Por quê? Porque a gente já tinha a gente revisitou uma experiência que os alunos ganharam óculos num dia e botaram fora no outro. Por quê? Porque eles tinham medo de ser chamados de quatro olhos. Olha só. E aí ela fez essa conexão assim, não, quando a gente for falar dos cuidados com a saúde ocular, vamos falar sobre bullying, qual é o problema de usar óculos e tal? O médico se virou para ela e disse assim, mas bullying não existe mais. E aí eu fiquei assim, tá, mas cara, e os professores ficaram quietos. Eu fiquei assim, ela ficou quieta, os professores ficaram quietos assim, mas doutor, só um pouquinho. O médico não tem culpa, o médico não tem culpa disso, mas olha só, doutor, já que tu tá falando assim que é questão de higiene, né, que essas bactérias nos olhos, enfim, esqueci o nome da doença agora, sabe me dizer de onde é que são essas pessoas? Porque daqui a pouco, se é de um determinado bairro, a gente conversa com uma determinada escola e faz uma atividade, enfim, psicoeducativa, enfim. E o sistema único de saúde é muito bom, mas eu só vejo o aluno quando eu abro a minha porta. É óbvio que ele vai dizer que o bullying não existe, porque né? ele tá preso na política, na realidade dele. E é isso. E aí a gente começa a falar de bolhas. O bullying também é resultado disso, né? O resultado dessas bolhas que a gente fica preso em bolhas de realidade, não consegue se conectar com os outros. Às vezes a gente vai para alguns lugares, né, defender que tem que cuidar, né, dos alunos, das pessoas que sofrem bullying. Bullying sempre existiu. Sim, sempre existiu, mas a gente vai ficar
Parado? Porque sempre existiu, vamos deixar assim. Né? A gente sabe lá que a população negra, LGBT, né, as pessoas com deficiência, são as populações que maior sofrem, né, com esse estigma e discriminação, né, que evadem, né, e a educação, gente, tem aquela frase que a educação é a arma mais poderosa, né, e ela é mesmo, depois eu já explico por quê. Porque educação é pensamento, né? Educação é pensamento, é tu ter oportunidade de pensar diferente. Então, quando tu fecha uma escola, quando tu fecha uma turma de EJA, por exemplo, tu tá privando as pessoas de pensarem. E tu literalmente tá deixando elas presas nas bolhas de realidade delas. E aí tu aumenta a desigualdade. Então, assim, ó, quando se ataca a política de educação, o, o, o estrago, né, ele é extremo. Porque tu tá criando, tu tá promovendo uma política de ignorância, né? De ignorância. Enfim, então, furar as bolhas. Então, quando tu fala quando fala do bullying, a gente tem que acolher a diversidade, enfim, porque na escola já começa isso. E a escola é o espaço para isso. Porque a gente escuta o tempo todo que existe um jeito de ser homem, de ser mulher e de existir que é válido, né? E aí não acolhe as outras coisas. Assim como a questão da religião, é uma religião só que se fala na escola, mas tem todas as outras, como assim? E como é que fica aquele que não tá ali, me sinto excluído, não vou mais, não faz sentido para mim, me desvincula da instituição, né? Me desvincula da educação, não tem vontade de aprender, não tem desejo, porque para aprender a gente precisa, tá aqui as neurociências dizendo, né, pra gente aprender a gente precisa se emocionar, o cérebro precisa se emocionar, sim, a gente precisa ter desejo, a gente precisa gostar, né? Quando a gente gosta, quando a gente tem tesão em aprender, né? A gente gosta de aprender, a gente tem prazer, libera isso no cérebro da gente, todo mundo sabe disso, né? Agora tem um boom de neurociências aí. Então é super importante a nossa entrada também para auxiliar a escola a acolher essas diferenças. Porque, de novo, muito professor assim, mas assim, Vinícius, eu não sei trabalhar raça. Como assim? Não sei trabalhar raça, eu sou branca, né? Não sei o quê. Vinícius, eu não sei como é que se trabalha gênero e sexualidade, né? Enfim. Uma vez, uma vez eu tava numa escola em Uruguaiana, olha só que loucura. Eu tava numa escola em Uruguaiana, e aí sobre prevenção à violência, e uma professora, ela dizia assim, mas tu sabe que isso aí acontecia uma vez, duas gurias brigaram, porque elas brigam por causa de macho, né? Elas brigam por causa de macho. A professora falava assim, elas brigam por causa de macho, e aí uma pegou o macho da outra, e aí a outra se grudou com as unhas, assim, e arrancou a orelha da guria. E a gente não sabia o que fazer, porque a orelha tava no chão, e as duas estavam se pegando, não sei o quê. E eu disse assim, gente, era uma coisa meio hilária que eu tava ouvindo. Mas assim, mas a outra que não cuidou do macho dela. E aí eu fiquei um pouco chocado com aquilo ali. E eu disse assim, gente, mas é uma cultura. É toda a cultura que a gente tem que lutar. Então, tipo assim, a gente tá falando de bullying, né? Mas o bullying, ele é resultado de várias coisas da sociedade. A gente vai trabalhar ali na escola? Vai trabalhar na escola. Mas a gente precisa que isso saia dos muros da escola, que seja pro mundo. Né? A gente não é uma ilha lá deserta, enfim. Então, e os professores, a gente, todo mundo tá sujeito a ser capturado por isso que vai nos dizer o que é certo ou errado, né? Às vezes eu caio nisso, assim, muitas vezes, a gente tem que fazer esse movimento sempre de estar, Claro, né, todos, olhando. exatamente. Mas a gente tem que cuidar muito como que a gente vai se fazer entender e como é que a gente acolhe o outro também, né? Quando a gente acolhe o outro também, a gente consegue acolher a gente consegue aprender sobre a gente. E isso acaba resultando também, Vinícius, no impacto na família desses alunos, desses estudantes, né? No momento que tu tem um olhar para ele, tu acaba tendo o olhar para a família e deixa a mãe lá despreocupada, que vai saber que o filho vai estar na escola de uma forma segura, não vai sair dali também. Então, o impacto é muito maior do que a gente pode pensar naquele universo interno ali escolar, né? Sim, isso inclusive, às vezes assim, ó, vem a família e fala com a orientadora, acho que meu filho é gay, acho que meu filho é trans. Aí os orientadores ficam assim, né? Ou os professores ficam assim. E aí, sabe o que tem que dizer nessa hora? Talvez seja. E a gente vai escutar ele e vai ajudar no que precisar. Isso alivia horrores uma família, né? Porque quando a mãe ou um pai chega assim de uma escola, é porque é o primeiro laço que se tem ali
para colher, para me dizer o que eu posso fazer. E às vezes a gente tem que e às vezes não, sempre a gente tem que dar conta da nossa vontade de certeza. A gente não pode, a gente não vai dar conta de tudo. E às vezes assim, bom, olha, eu não sei. Vamos descobrir junto? Eu já percebi algumas coisas, já sei que tem um posto de saúde, que tem um ambulatório que trabalha tal coisa, vamos investigar isso, vamos ver com o médico e tal. Não é no sentido de curar, mas vamos resolver o sofrimento dessa pessoa, enfim. Né? Então, quando um familiar, uma família chega dizendo isso, ela não. Ela quer ajuda. E às vezes ela só quer que a gente diga que é normal aquilo que ela tá passando. Porque é normal. Né? É normal que ela tá passando, mas a gente não pode banalizar certos sofrimentos e violências, né? Então a gente precisa criar esses processos, né? Isso. Vinícius, a gente está quase encerrando o programa já. Até quero dar um oi aqui para a Rose Claire, que deixou um parabéns, Vini, aqui também. Obrigado. Para a gente falar um pouquinho agora sobre qual que é o posicionamento, né, do CRP nessa questão do profissional, né, do psicólogo dentro do ambiente, então, escolar. Qual que é o posicionamento do CRP, então, do Rio Grande do Sul, claro. Tá. Nós aqui no Rio Grande do Sul, né, do Conselho Regional de Psicologia, também junto com o Conselho Regional de Serviço Social, porque a lei é para os dois, né, o Serviço Social, ele pode fazer uma análise de conjuntura e ajudar nos encaminhamentos também, né, a psicologia, ela entra nessa questão subjetiva, enfim. Então, todos os conselhos, né, o regional, os regionais de psicologia, os regionais de serviço social, os federais também, né, têm trabalhado muito junto aos políticos, enfim. A gente percebeu que muitos políticos não sabem o que é lei, não sabem de nada, mas ao mesmo tempo, quando a gente encontra com eles e conversa com eles, a gente começa a entender a lógica deles e eles começam a aprender com a gente também. Então, esse é o meu recado, assim, também, né? Eu preciso dar esse recado, aproveitar um momento de mídia, que a gente tem que se inserir nas câmaras, nos espaços de controle social, nos espaços de poder, para que as pessoas aprendam com a gente também, aquilo que a gente quer, né? Alguns vão escutar a gente, outros não, enfim. O Conselho Regional de Psicologia, assim como outros conselhos, tem lutado muito pela regulamentação da lei. Só que tem sido muito difícil por causa do preconceito da saúde mental, né? O preconceito à saúde mental, que isso é social, existe a disputa porque tem um recurso, quem é que paga e tal, e a gente tem uma dívida histórica com a educação nesse país. A gente tem aqui, região metropolitana de Porto Alegre, escolas de lata ainda, né? Escolas do campo em que o aluno, que as escolas são cicladas, então todos os alunos fazem, independente da série que estão, ficam na mesma sala aprendendo coisas, assim. Então vão fazendo o que é possível. A gente tem entrado nesses espaços, né? Câmara de Vereadores, conselhos municipais, conversado com as entidades, né? Com as representações de educação, para explicar também qual é o nosso papel. Né? A gente falou com o CEPERS, com a Undime, com a UNCM, com a FAMURS, né? Com o CONDICA, com o Conselho Estadual de Educação, com a Associação de Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul, porque o orientador educacional tem uma dívida histórica com formação e contratação de orientadores educacionais aqui no Rio Grande do Sul, e a gente também tem conversado com eles, porque assim, olha só, tem um outro recurso aqui que não tem como mexer, né, que é nosso, enfim, e a gente quer entrar ao mesmo tempo para não se sobrepor o papel do outro, a gente quer fazer junto. Então a gente tem que ir limpando algumas coisas, né, porque de novo é um espaço de disputa. Então o posicionamento é, vamos entrar para a gente conseguir frear um pouco essa onda tão difícil que está se tendo, né, de novo, de não escuta, de aluno moeda, né? Tem o aluno moeda, de ensino como moeda. Não tem problema que seja assim, escolas particulares, não é isso, não é ensino moeda, mas tu não pode reduzir as existências e as relações ao lucro. Né? Então, tipo, independente de ser do público ou do privado, a gente está trabalhando para um público, para um comum, e a gente não está discutindo que comum de sociedade que a gente quer.
É isso que a gente está, inclusive em todos os espaços a gente não está discutindo sobre isso. A gente fala entre parceria público-privada, entre público e privado, mas a gente não fala, bom, independente do público e privado, que sociedade que a gente quer? Que comum é esse? A gente quer uma sociedade que seja inclusiva, a gente quer uma sociedade que seja antirracista, que não seja capacitista, que não seja LGBTfóbica, né? A gente quer ajudar a educação a avançar e criar coisas que a gente nem sabe ainda, que podem ser super boas, né? E para isso agora, dia 28, né, dia 28 a gente apresenta, né, a nossa campanha da nossa presença na educação para a categoria, e depois já estamos indo para alguns espaços, né, de mídia, já aqui é né, André, obrigado por ter nos acolhido, enfim, que a campanha é Psicologia na e com a educação, né, criando possibilidades e promovendo experiências, que é isso que é a função da educação, né, criar possibilidades e promover experiências, porque a experiência vai te levar a outra experiência e outra, e outra, e outra, e assim a gente vai aprendendo. E ali a gente vai deixando eixos que são importantes de coisas que a gente pode fazer na escola, que é a acolhida da criança e da família nos processos de escolarização, dificuldades nos processos de escolarização, processos de inclusão e acessibilidade, formação continuada de professores, defesa das diversidades e enfrentamento de preconceitos, promoção da saúde mental, orientação profissional, isso é muito interessante lá no ensino médio, né, a gurizada se deprime, fica, que eu tenho que achar eu tenho que ser certo, eu tenho que saber o que eu tenho que ser quando eu me formar, isso é super angustiante, né, eles vêm pro consultório pra gente, mas olha só que legal se fosse pra escola. Apoio na elaboração dos projetos pedagógicos, desmedicalização e despatologização. Quando a gente fala despatologização, é ir contra essa redução de comportamentos a um diagnóstico, assessorar a gestão escolar e a avaliação do contexto escolar, né? Que é tudo isso que a gente estava falando. Então, muita coisa que a gente pode fazer para contribuir, e a gente está chegando assim na humildade mesmo, assim, pedindo esses espaços, conversando, e a gente já escutou de muitos lugares, de muitos espaços. A gente quer a presença de vocês, a gente quer a gente quer a regulamentação da lei, só que a gente não sabe como que isso vai se dar ainda. Mas o importante é isso, né? É levantar a discussão, isso, né? É trazer essa informação para se discutir, para se refletir junto com a sociedade. Isso eu acho que é muito importante estar sendo feito. Exatamente aí a psicologia na educação e com educação. Perfeito. Isso. Nosso espaço está aberto para vocês, tá? Muito obrigada, Vinícius, por trazer toda essa reflexão. Assim, acho que foi realmente um momento de reflexão, de se pensar, o que é muito importante, né? Então, obrigada mesmo. E a gente está à disposição aí. Obrigado, Andréia. Obrigado, pessoal. Muito bom poder ter contribuído. Espero que tenham curtido, gostado. Sigam lá as páginas, né? Nossas páginas do Conselho, do Stream Poa. É isso aí. É isso aí. A Cristina também falou parabéns, Vinícius, representando o CRPRS. Muito obrigada a todos que estiveram aqui na audiência. Lembrando que Estar Bem tem o apoio da doutora Leandra Pacheco, Beleza, Saúde e Essência. Mais informações sobre a doutora Leandra, siga no Instagram, @doutora Leandra Pacheco. Aí você vai saber sobre todos os procedimentos que a doutora Leandra realiza, autocuidado, autoestima, que é tão importante aí para a nossa qualidade de vida. Muito obrigada pela audiência. Eu espero você amanhã. Amanhã não, é sábado. Eu espero você na segunda-feira. Um ótimo final de semana. E na segunda-feira continuamos aí com o programa Estar Bem às 15 horas. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.